Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Então, meus amigos, aí você vai ver porcos espinhos e um felino, né? Um felino tido como na cadeia alimentar o mais poderoso, o mais potente, o terror de todos os outros animais, né? Que lhes serve de alimento, tá? Essas imagens eu quero que a gente possa configurar exatamente aquela dos esquerdas e dos direitas, né? Direita cristã, né? Que lá no Coliseu de Roma foi muito tempo sendo sacrificado pelos reis, os imperadores, que os colocavam como para servir de alimento para os tigres, né? Os leões, os felinos, etc. e tal. Lá no Coliseu, o famoso Coliseu. Hoje são os estádios de futebol, né? E observe bem, né? Que o porco-espinho é um animal frágil, né? Mas ele tem um escudo que é o espinho, né? Deus, o sagrado coloca, né? Deus coloca em cada animal, não os abandona e coloca o anteparo para o, digamos assim, para o mal. O homem é sem dúvida o cérebro, né? Porque o homem é um ser frágil, qualquer coisa o derruba. E né, não podemos dizer que o animal desse porco-espinho ou felino tenha inteligência, mas sim o instinto, né? O instinto pela sobrevivência. Só que os homens, ou de direita ou de esquerda, né, cada um no seu preparo, né, no seu tempo, na sua inteligência, no seu cérebro expandido. Hoje a gente nota no Brasil se degladiando, né? Parece que é coisa nova. Os direitas acham que pode, os direitas cristãos acham que pode apenas xingar o outro, né, e resolvem, ao invés de se unirem todo o povo, né, 210 milhões de brasileiros contra um só algoz, não. Eles ficam se xingando, né? Um chama o outro de bobo e o outro chama o outro de bobo. Bobo é você, bobo é você. Bobo é você, bobo é você. Gado e jumento, né? Alguma coisa nesse sentido. E daí que tudo se passa, tudo cresce, tudo aumenta e as pessoas não percebem, né? Apesar da idade, né? Apesar da idade, as pessoas não percebem os perigos e as estratégias. A história, a sociologia, a ciência política, a filosofia é importante para entender tudo isso aí. Nós abandonamos a ciência social quando somos estudantes, né? E veja só o que ocorre quando não se sabe nem o básico para entender como vou lutar contra esse ou aquele sujeito. E daí que o felino avança contra o porco-espinho e veja que ele tem os espinhos que o protegem, né? No cérebro do homem seria o quê? Os estudos que ele tenha, a experiência de vida, talvez, né, não tendo estudos facilitaria, mas basicamente é estudo, saber como lidar com a esquerda, né? Eles têm mais categoria nesse sentido de entender, né? Eu falo do povo. O político direitista ou aquele que assume cargo político, ou os, né? Eles também precisam galgar mais caminhos aí, né? Alguns por intuição e outros lendo, né? A partir agora lendo ou seguindo algum estudioso do assunto. É o que pode ter ajudado um pouco mais, né? E parar com essa coisa de instinto. O homem tem que ser pelo cérebro, pela inteligência. É porque veja qual ideologia dominou as escolas desde o ensino básico, a mídia, né? Os jornais, as revistas, etc. Saber com quem estamos lidando, o adversário é fundamental para que você possa ser bem sucedido, né? Batalhas de ideias. O próprio líder da esquerda atualmente, o atual mandatário do país, ele falou: quem tem a melhor artilharia leva a vitória, né? Em alguns discursos aí a gente viu, o negócio é trocar as ideias, e a melhor artilharia vencerá aquele que tiver a maior
ou mais eficiente artilharia. Ainda resta que a população precisa, acima de tudo, ter, como numa democracia, e como nasceu a democracia, ter a possibilidade de poder contar as cédulas que numa eleição vale, que é 1, 2, 3, 4, 5, os tais VOTOs. Você precisa contar os tais VOTOs. Sem isso, eu creio que vai ser difícil. Ainda mais, né? Além da massa, né, dos 210 milhões de brasileiros, devem demonstrar uma boa parte, pelo menos 2 milhões e 500, efetivamente na rua. As pessoas, já fomos, mas não venceram. Não foi eficiente. A batalha é recuar, batalha é avançar. A batalha é recuar, a batalha é avançar. Existiram momentos principais para isso. E as pessoas os direitistas, em sua idolatria, esquecem, né, de fazer algo. Acha que o sagrado poderá ajudar, e o sagrado não se mete em treta de humana. É que nem aquela história. Em briga de mulher, de marido e mulher, não se mete a colher. O meu pai já se deu mal uma vez que foi citar, numa conversa, que ele socorreu a vizinha, e ela disse: não brigo com meu marido, ninguém briga lá em casa. Para ter sucesso, como aparentemente quem teve sucesso nessa batalha foram os porcos espinhos, que são mais frágeis do que o felino. Na rapidez o felino tem, nas garras, que quando a garra não solta mais, nos dentes, no pulo. Mas os porcos espinhos, principalmente em 2, conseguiram proteger talvez o filhote, o bem precioso que aquele filhote possa ser o Brasil, né? O planeta, o Brasil. E fez com que o felino se afastasse. Venceram então os porcos espinhos, tão frágeis, mas com uma inteligência, instinto, digamos assim, no caso deles, né, inteligência pro homem, poderá vencer várias batalhas. Para isso é preciso estudo, preparo, estratégia e vontade de vencer. As orações são à noite para relaxar e dar forças, agradecer. Nós a Deus sempre agradecemos, não tem que pedir mais nada. Se Ele já deu o planeta todo para tomarmos conta.